Olá pessoal, estamos aqui mais um mês para falar um pouco sobre o cenário de crédito. Aqui comigo nós estamos com o nosso CIO Daniel Palaia. Tudo bem, Palaia? Olá, Roberto. A gente aqui, Palaia, acho que para começar, acho interessante a gente falar sobre como foi o mês de março, né? A gente viu aí um movimento interessante no mês, que foi a questão da captação líquida ter sido positiva para os fundos acima de 20% de exposição, algo que a gente não estava vendo há alguns meses. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você viu aí de cenário, como foi a performance dos fundos, enfim. Ok, vamos lá. Bom, o mês de março ele foi, de uma forma geral, positivo para a indústria, né? A captação ela foi positiva, principalmente para as assets bancárias, né? Teve um total de captação aí para essas assets de 16 bi. Para as independentes foi marginalmente negativo, né? Não chegou nem a 1 bi de captação negativa. O que implica, né, que depois de vários meses de captação negativa, né, principalmente aquela em dezembro, que foi um resgate bastante alto, esse foi o primeiro mês aí em alguns meses de captação positiva. Isso ajuda o movimento dos spreads, né? Acaba pressionando para baixo os spreads, principalmente dos papéis mais AAAs, dado que a captação ela foi positiva, concentrada nas assets bancárias, que costumam ter, né, uma parcela relevante aí de fundo DI, né, que aplica mais em papéis AAA das melhores empresas por questão de mandato. Então na nossa visão, foi um mês positivo. A gente viu, né, um fechamento nos spreads em todos os níveis de rating, né? Os AAAs eles fecharam 6 bases, os AAAs fecharam 2 bases e os single A's até que tiveram um fechamento acima da nossa expectativa, né? Foram 17 bases, muito concentrado, né, em algumas empresas do setor de saúde, onde é natural que você tenha uma maior volatilidade, mas de qualquer forma isso indica aí alguma tendência aí de fechamento. Não que a gente esteja confortável, mas foi depois de vários meses aí de maior volatilidade, foi um fechamento mais expressivo. Obrigado, Palaia. É bacana ouvir que os fundos foram bem em mais um mês. Eu acho interessante também saber o que você está vendo de desafios, de perspectivas aí para os meses seguintes. Legal. Bom, acho que o grande desafio, né, até o Banco Central ele divulgou as notas de crédito, né, os dados de crédito vieram, na nossa visão, ruins, né, você teve, né, uma piora da inadimplência concentrada nas pessoas físicas, você teve, né, uma piora nas condições financeiras das famílias, né, elas estão mais alavancadas, está chegando próximo aí dos níveis lá de 2023, quando bateu a máxima histórica aí de nível de restrição, né, de liquidez das famílias, né, o quanto que elas usam, né, da renda delas para pagar a dívida. Então foi um dado, na nossa visão, negativo. Além disso, né, você teve, né, um crescimento abaixo do esperado, né, principalmente nos bancos privados. Quando a gente olha, né, os bancos privados, o crescimento nos últimos 3 meses, por exemplo, foi de 1,5% contra 2,5% aí, aproximadamente dos bancos públicos, o que indica, né, já um início, né, de redução de crescimento, e está em linha com aquilo que os bancos privados tinham anunciado no guidance do resultado de dezembro. A gente espera, né, que o crescimento seja algo ao redor entre 6% e 7%. Então isso implica, né, que os bancos eles estão mais conservadores, naturalmente, né, eles vão rolar menos as dívidas das empresas que eles tiverem mais preocupação para frente. Acredito que eles estão avaliando, né, o nível alto de taxas de juros, e 2, um início de desaceleração econômica, e por isso gera, né, uma certa incerteza
uma certa preocupação em relação à qualidade das empresas. Isso vai gerar essa menor demanda por crédito, então as empresas mais alavancadas, elas vão ter dificuldade de rolagem dessas dívidas, e isso naturalmente impacta o mercado de capitais, né? A gente viu isso acontecendo lá em 2023, quando os bancos reduziram bastante o crescimento de crédito. Várias empresas que dependiam dos bancos para liquidez tiveram problema, e essas mesmas empresas acessavam o mercado de capitais, e o mercado de capitais também estava fechado para elas. Então, eu acho que, resumo da história, né, a gente deve ver, né, um aumento do gap de spread, de stress entre as empresas mais alavancadas, mais cíclicas, versus as melhores empresas. Essas empresas mais alavancadas, elas devem, principalmente a partir do segundo semestre, sofrer mais por conta dessa restrição de funding por parte tanto do mercado de capitais quanto do mercado de bancário. E aí eu estou considerando, né, estou incluindo setor de saúde, varejo, etc. E eu acho que um outro ponto que entrou na mesa agora, né, por conta dessa questão aí global do Trump, de mudança de tarifa e tal, são as empresas de commodities, né? Então, o Brasil, em geral, muito pouco afetado, e o número de empresas afetadas também é pequeno, mas eu acho que vale a pena tomar um certo cuidado com empresas do setor de minério, né? Principalmente as menores, né? E o setor de óleo e gás. Então, são dois setores que, por conta, né, da queda do preço da commodity, podem ser afetadas. Legal, Daniel. Falamos um pouco sobre o mês de março, falamos um pouco sobre as perspectivas, você até falou aí sobre setores que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Acho interessante você falar também quais setores que você vê com carinho, que você vem observando e acha que tem um bom potencial aí para os próximos meses. Eu acho que aqui, Roberto, a gente tem que tomar, né, acho que a gente está no momento de manter o portfólio mais defensivo, né? A gente está no meio de um ciclo de aumento de juros, então os prêmios do mercado de capitais, né, dos spreads, eles estão em níveis baixos. Então acho que aqui a estratégia, né, é seguir em setores mais defensivos, como bancário, utilities. Então são os dois setores, né, dois grandes setores que a gente tem mais conforto. Em alguns setores mais cíclicos, a gente está operando com uma duration mais curta, aproveitando, né, alguma reprecificação. A gente viu isso acontecendo em dezembro, né? Se a gente olhar os níveis dos spreads de dezembro versus agora, nos segmentos mais cíclicos, né, a gente não viu tanto fechamento, então a gente, vez ou outra, a gente aproveita essa maior volatilidade para entrar em empresas dentro daqueles setores cíclicos que estão com um balanço saudável, né? Então, mas de uma forma geral é isso, né? A gente só vai entrar em setores mais cíclicos, em empresas mais consolidadas, em empresas com números mais saudáveis e, ao mesmo tempo, em níveis de spread acima do que é o patamar normal, dado um ambiente de maior volatilidade, e a maior parte da carteira vai ser no setor bancário e no setor de utilities e com baixa duration. Excelente, Daniel. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Acho interessante a gente comentar que o nosso fundo High Grade está disponível na plataforma do Itaú e na plataforma para assessores do BTG. E agora, no final de fevereiro, a gente lançou o fundo de debêntures incentivadas D30, que já está disponível na plataforma do Itaú. Obrigado, Daniel. Obrigado, Roberto. Até a próxima.